Meus queridos amados irmãos, em Cristo Jesus e irmãs, que Deus possa nos abençoar neste domingo. É o primeiro domingo de dezembro, é o segundo domingo de Advento, a vinda de Jesus, ou seja, quando nós comemoramos o Natal. Então, segundo domingo de Advento, e nós vamos para o capítulo 55 de Isaías, a continuar nosso estudo sobre o profeta Isaías. E o tema desta manhã será o convite irresistível. O convite irresistível. E o texto áureo nós encontramos no capítulo 55, versículo 1, que nós vamos ler. E vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nós vamos orar agora. Pai querido, Deus amado, nós estamos diante da Tua presença, em meditar na Tua preciosa palavra. Obrigado, Deus, que o Senhor é Deus que convida o pobre pecador para que ele venha e se dobre diante de Ti. Por isso nós nos dobramos, nós queremos Te obedecer, queremos fazer a Tua vontade, queremos andar nas pisadas de Jesus. Ajuda-nos, portanto, e ajuda-nos a entender a Tua palavra e praticá-la no nosso dia a dia. Seja o agir do Teu Espírito Santo neste momento. Abençoe a cada aluno e esteja a Tua bênção presente. Em nome de Jesus, amém. Nós já lemos o versículo 1, que é o texto áureo, nós vamos ler o versículo 2 agora. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma deleita-se com gordura. Aí, nós temos o convite que Deus traz ao pobre pecador. Ou seja, essa palavra já é para o povo de Deus, para o povo de Israel, que estava, ou que ia para o exílio, que nós falamos na última lição, que eu falei, 85 anos depois que eles foram, a primeira leva foram para a Babilônia. Então aqui já fala do povo já retornando, voltando, e eles se chegando a Deus. Então este é o apelo. Talvez nós podemos entender melhor quando nós olhamos Mateus 5,3, o primeiro apelo que Jesus fez. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. O que quer dizer? O que Jesus queria dizer? A pobreza espiritual, ou seja, eu preciso de Jesus, eu preciso agir de Deus sobre as nossas vidas. Como está o agir de Deus? Você, papai, mamãe, nós idosos, você jovem, como está o agir de Deus sobre a sua vida? Você está escutando a voz de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está sentindo que Deus está atuando na sua vida? Você está obedecendo a voz do Senhor Jesus Cristo? Este é um apelo que Deus faz para o povo, e esse apelo vai para todas as pessoas, não apenas para o povo de Israel, não apenas para a igreja, mas para toda pessoa, para que ela possa ouvir e possa se chegar ao Senhor. Quantas pessoas nós temos que passam por dificuldades? Quantos jovens nós temos oprimidos? Quantos jovens, quantos idosos, quantos casais vivem uma vida vazia? Vazio. Quando deita lá pensando, como vazia a minha vida. Mas Deus faz o convite, e o convite de Deus nós encontramos desde Gênesis até o livro do Apocalipse. No último capítulo do Apocalipse, Jesus diz: todos vós que tendes sede, venham. Quem tem fome, venha de graça. Ou seja, está repetido essas palavras que nós encontramos aqui no capítulo 55 de Isaías. Quando então a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Inclinai os vossos ouvidos. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que esta geração que está vivendo, será que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus? Você que está me ouvindo,
Você está vindo à igreja? Você tem esta sede da comunhão, de estar com os irmãos na casa de Deus? De orar junto com os irmãos? De olhar nos olhos com seu irmão? O convite de Deus é para que venha, e para que esse convite possa se preencher, precisamos obedecer ao Senhor. E aqui Deus fala a questão de um concerto. Nós encontramos 5 concertos na Bíblia. Eu vou dar uma pincelada sobre isso, para que você não venha esquecer. Você tem uma caneta, anota. Primeiro concerto, ou pacto, seja como for, questão da tradução da sua Bíblia. Ou seja, Deus fez com Noé. O que Deus falou? Depois do dilúvio, não vou destruir mais a terra. Enquanto o homem está sobre a terra, vai haver verão, inverno, outono, primavera, vai haver sementeia, semente, frutos, ou seja, esse foi o primeiro pacto. Segundo pacto, Deus fez com Abraão. Eu vou te abençoar, Abraão, e todos que são filhos da fé vão ser abençoados por ti. O terceiro pacto que nós temos é com Moisés no Monte Sinai. Quando Deus dá aquela palavra que nós encontramos especificamente em Êxodo, mas mais profundamente a repetição do livro de Deuteronômio. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão gozar as minhas bênçãos. A minha presença irá com vocês. Israel cumpriu? Não, lamentavelmente Israel não cumpriu. E o quarto pacto nós temos com o rei Davi. Deus faz um pacto com Davi, dizendo: dos teus lombos sairá o Salvador, será o guia que há de apresentar. Isso nós vimos na lição anterior, no Isaías 53. Mas, quando nós damos uma olhada em Mateus, como começa Mateus? Como Mateus começa a sua lição, o seu livro, ou a sua carta? Fala: Jesus Cristo, filho de Davi. Então, este pacto, o quarto pacto, questão dessa filiação, seria da linhagem de Judá. E o quinto pacto nós temos então na ceia, quando Jesus disse: e este meu sangue é o pacto da nova aliança, ou seja, tudo aquilo dos 4 pactos agora vai para o mais sublime pacto da aliança com nosso Senhor e Salvador, Jesus. Jesus, quando Ele deu a sua vida na cruz, derramou seu sangue para você lavar dos nossos pecados e fazer das nossas vidas uma nova criatura, um novo ser. Nós precisamos corrigir alguma coisa. Muitas pessoas falam a questão do pacto, altar. Existe no Novo Testamento a palavra altar? Existe, especialmente no livro de Hebreus, mas tudo voltado no Antigo Testamento. Nós não temos mais no Novo Testamento altar, questão de nós nos prostrarmos, altar de nós nos chegarmos. Nós não temos mais no Novo Testamento. O que nós temos são aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. Isto que nós encontramos, por isso nós precisamos chegar ao pé da cruz, aos pés de Jesus, como 5 pessoas no Novo Testamento chegaram aos pés de Jesus e lançaram seus problemas, suas dificuldades diante dele. Mas, no versículo 4, Deus fala mais uma coisa de suma importância, que também envolve nossa vida. Eis que eu dei como testemunha aos povos, vou repetir. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipes e governador dos povos. Aqui fala do rei Davi. Nós não encontramos no Antigo Testamento um momento de testemunho mais profundo que o rei Davi e a nação de Israel deu para as nações daquela época. Ou seja, tudo que Deus fez através de Davi foi um grande testemunho para que as nações reconhecessem que há um só Deus, um só mediador em Deus, os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, o reino de Davi proclamou a glória de Deus. Mas alguém pode perguntar: mas pastor, como você pode confirmar isto? Se você olhar para Mateus capítulo 2, o que nós encontramos lá? Alguns magos vieram do Oriente para adorar a Jesus. A pergunta que eu lanço para você: eles ouviram aonde que um rei ia nascer?
Responda. Você jovem, você pai, mãe, você idoso, os nossos alunos, responde. No tempo de Davi, as nações ouviram. Eles fizeram mais de 2.000 quilômetros para adorar. Enquanto o povo judeu, a maioria, não se levantou quando Jesus nasceu. É o testemunho que Deus dá, as nações iriam crer naquele que Deus iria enviar. Versículo 5, eis que chamarás uma nação, nação novamente, e não conheces, e uma nação que nunca se conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo Israel, porque Ele te glorificou. Nós temos também no Novo Testamento o eunuco, ele também fez mais de 2.000 quilômetros para adorar em Jerusalém. O que Deus fez? Ele foi para o templo, mas não encontrou a salvação. Deus chama Filipe e anuncia a mensagem da salvação. E ele creu e ele foi batizado. Que coisa linda! Esta é a obra de Deus. Eu e você, nós somos responsáveis. Aonde? Nossa família, se alguém ainda não crê. Nossos vizinhos. Para você que é estudante. Pessoa na sala de aula. Seus professores. Jesus disse, se alguém me envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também vou me envergonhar. Nós precisamos dar testemunho. Nós precisamos dar testemunho que eu sou de Jesus. Seja o professor, seja o que for, seja o colega que for, ou seja, Deus honra aquele que testifica aonde nós nos sentamos. Nós não podemos viver como aqueles que não creem no Senhor. Agora vem um mais sublime convite, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estiver perto. Eu quero colocar aqui 3 verbos. Primeiro verbo é buscar. Deus diz, vinde, é o convite. Mas nesse convite, eu preciso ao encontro do nosso Deus. Ele estende a sua mão. Alguém falou assim, quando um pobre pecador dá um passo em relação a Deus, Deus dá 3 passos. Isso podemos ver no filho pródigo. Quando o filho se aproxima, o pai já estava esperando. Então não sabe quanto tempo ele estava esperando, ele sabia que o filho estava voltando. Porque um pai que ama o filho, ele pode ainda se afastar, mas o dia ele volta. Talvez você está afastado da igreja, já vou falar sobre isso. Você está afastado da comunhão. Você não está lendo a Bíblia como devia ler a Bíblia. Deixa eu contar uma experiência muito triste. Sentado em uma dessas cadeiras, quando o pastor mandou abrir a Bíblia, irmãos não encontraram o livro citado. Folhearam de Gênesis e Apocalipse, mas não encontraram o livro que a pregação do pastor estava voltado. Aí pensei, Senhor, tem misericórdia. A Bíblia não está sendo mais lida. Um livro tão popular, mas não foi encontrado. E você? Como está seu relacionamento com Deus? Buscar o Senhor. A segunda palavra, Ele chama o seu coração. Ele chama você para que você possa vir. Ele toca na sua alma para que você possa vir. Ele toca no seu ser. Você fica impaciente na pregação da palavra de Deus. Por isso o diabo muitas vezes faz, não vai para a igreja, fica em casa, ainda é perigoso. Perigoso o quê? Exceto que você nunca, quase 2 anos, você não saiu da sua porta. Eu não estou falando para você então. Mas se você já saiu da sua porta, então você vai dizer que é perigoso, a casa de Deus. E o terceiro verbo é voltar. Precisa voltar. Deus está chamando, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai quando estiver perto. Aliás, o livro de Jó nos diz que Deus chama o pobre pecador 1 ou 2 vezes para a conversão. Para que ninguém possa chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Aliás, esse arrependimento, quando nós olhamos no Novo Testamento, João Batista
pregou no grego 5 palavras. E Jesus repetiu essas 5 palavras, lá no Evangelho de Marcos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No grego temos 5 palavras apenas. E João Batista falou, quando ele começou a sua mensagem, Jesus, quando começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E podemos incluir aqui. No versículo 7, ele diz, deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadece dele, torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu quero esclarecer aqui 2 palavras. O homem ímpio, quem seria um homem ímpio? Homem ímpio, etimologicamente falando, é um homem que não tem religião. Mas eu quero ir além. Mais de 90% dos brasileiros têm uma religião. Se você perguntar, diz, eu sou daquela religião. Mas ele vai à igreja? Não. Ele conhece Jesus? Não. Ele lê a Bíblia? Não. Ele ora? Não. Assim como eu não lia a Bíblia, não orava, nem sabia orar. Eu era um ímpio. E você? Você faz isto? Você vai na casa de Deus? Você tem a sua comunhão com Deus? Você tem a sua intimidade? Como diz Billy Graham, nós precisamos ler a palavra de Deus até que nós encontramos intimidade com Deus. Você ora, quanto tempo você gasta na oração? Você ama a casa de Deus, como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Vamos lá. E maligno. Quem é uma pessoa maligna? Pessoa maligna é a pessoa que faz o mal. É, pastor, é? Mas na igreja temos pessoas malignas também, que falam mal do outro, que faz fofoca, que entiça. Provérbios capítulo 6 fala isso. Quem joga um irmão contra o outro, isso chama-se maligna. Ou faz a maldade. Maldade está no coração da vida do ser humano. Por isso Jesus falou tantas vezes, nós precisamos vigiar, vigiar. Versículo 8, versículo 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, e assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aqui temos 4 vezes, a Bíblia falando, o Deus falando, caminhos e pensamentos, pensamentos e caminhos. Quem somos nós? Nós somos criaturas de Deus. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus tem o caminho dele, e o caminho é Jesus. Nós não podemos tropeçar nisso, o caminho é Jesus. E os pensamentos de Deus nós tiramos para que ela faça parte da minha e da sua, das nossas vidas. Prezado jovem, prezado pai, prezada mãe, prezada família, nós precisamos encaixar em Jesus Cristo. Para que nós podemos ter, como diz o apóstolo Paulo, podemos ter a mente de Jesus. Pensar como Jesus pensou, falar como Jesus pensou, andar como Jesus andou, como diz Pedro na sua primeira carta. Ele deixou-nos exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Entendamos o que Deus quer? Porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão para o que comer. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Oh, coisa linda! Oh, coisa linda! A palavra de Deus, ela não volta vazia. Por isso quero fazer o apelo novamente, nós precisamos semear. Não existe colheita sem semeadura. Eu quero fazer um apelo para cada um de vocês, dos meus ouvintes, dos meus alunos e alunas. Semeia, meu querido. Ora a Deus, invista em alguém. Invista em alguém. Começa a orar por essa pessoa. Começa a falar de Jesus com essa pessoa. Começa a transmitir
o projeto de Deus, o plano de Deus que tem para essa pessoa. Como eu sou grato à pessoa que investiu na minha vida, ou a missão que veio da Alemanha que investiu na minha vida, até o dia que Jesus pôde entrar no meu coração. Continuando no versículo 12, porque com alegria saireis, e com paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer, perante a vossa face. Todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui fala novamente da palavra quando o povo vai voltar. O povo voltando do cativeiro, alegria, alegria. O povo de Deus é um povo alegre. Eu e você precisamos ser um povo alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Alegria. Você escuta os passarinhos cantarem, 4h40 da manhã eles começam a cantar. Chuva, como diz assim, a chuva que ela rega a terra, ela rega tudo que vive, tudo que respira. Por quê? Deus cuida de nós, Deus cuida de cada um de nós. E terminando esta nossa lição de hoje, versículo 13, eu acho uma coisa de suma importância. Mas antes de nós lermos este versículo, eu quero ainda destacar o versículo 12. As árvores do campo baterão palmas. Isso eu posso falar porque os meus olhos viram. Isaías 35 fala que haverá um tempo que o deserto irá florescer. Da flor. E o deserto lá em Israel, ele está florando. É coisa mais linda nós contemplarmos as plantações. Ou seja, a tecnologia que Israel usa é a mais moderna do planeta Terra. E toda ela irrigada, computadorizada, para que nenhuma gota d'água possa se perder. Este é o auge de Deus. Isso também é pronunciamento que a vinda de Jesus está se aproximando. E nós estamos terminando no versículo 13. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Isso será para o Senhor, seu nome. Um sinal eterno que nunca se apagará. Ou seja, Deus quer transformar a vida do pobre sofredor para uma vida, uma bênção. Israel, antes do cativeiro, era um povo idólatra. Uma das coisas que mais abomina a Deus é idolatria. É colocar diante da mente um objeto criado pela mente humana e algo que está à disposição do ser humano e dela fazer um Deus. Por isso Deus diz, o lugar de espinhos, eles tinham muitos espinhos a caminhar, mas crescerá a faia, ou seja, outra tradução fala cipreste, que é uma árvore mais sublime, ou seja, o templo de Jerusalém, em grande parte fora edificado com esta madeira. Em lugar de sarça são galhos, são espinhos também, crescerá a faia. O que é a faia? A faia, a sua madeira era usada para a construção da harpa, até hoje ainda. Então, ou seja, alegria, música, louvor e a adoração. E eu li 2 vezes, e isso será como um sinal eterno. O que nos diz Jesus sobre este sinal eterno? Esse sinal eterno está voltado lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, quando Jesus nos diz, então aparecerá do céu um sinal, e o Filho do Homem, ou seja, o último sinal que haverá sobre esta face da terra é a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E
Isto precisa estar marcado no meu, no seu, nos nossos corações. Estar preparados para a volta de Jesus. Alguém falou assim: cada geração precisa estar preparada para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela começa quando? Quando você ouve a voz do Senhor, quando diz o primeiro versículo do capítulo 55. Ouvi, vinde, arrependei-vos, convertei-vos, volta-se para o Senhor. Ele é rico em perdoar, Ele é rico para restaurar. Ele quer fazer do seu coração um manancial, assim como a chuva que cai sobre a terra e rega a terra e faz produzir a terra. Assim Deus quer fazer prosperar o seu coração. Um crente, um salvo próspero, vivendo para a glória de Deus, Deus se alegra, Deus se regozija, e Deus quer abençoar as nossas vidas, para que nós possamos ser uma bênção, levar essa mensagem, o evangelho da salvação, da vida, que inunda o coração. Mas eu preciso viver primeiro isto, eu preciso sentir isto, mediante o agir do Espírito Santo de Deus, em meu, em seu, em nossos corações. Por isso o tema desta manhã, o convite irresistível. Não dá para resistir esse convite de Deus. Ele nos ama. E o seu amor, quando ele diz lá no Antigo Testamento, ele diz: o amor por causa de mim. Deus tem um amor especial por ele, e depois por Davi, e toda a geração de Davi. Você crê isto? O que Deus falou ao seu coração esta manhã? Você precisa confessar algo. Confessa a Jesus. Vai na sua casa, onde você estiver, vai de joelho e se arrependa. Fala para Deus, mais ou menos assim: Senhor Deus, eu sei que eu estou em falta com o Senhor. O teu convite é para mim. Eu me chego assim como estou. Eu me arrependo. Ó Deus, me perdoa e faz de mim um instrumento das tuas mãos. Revigora a minha alegria. Dê paz ao meu coração, segundo a tua promessa na tua palavra, ó Pai. Faça algo profundo. Transforma a minha vida e faça que eu possa ser um espelho de Cristo aonde estou vivendo. Me dê coragem, me dê alegria, me dê prazer em falar de Jesus para as pessoas. E falar aquilo que Deus fez na minha vida. Por isso, Deus, que a luz de Jesus, a luz de Natal, nós estamos no segundo domingo de Advento, possa raiar em cada coração e na vida da tua igreja. Desperta o teu povo, aviva o teu povo, Deus, para uma verdadeira vida e comunhão contigo. Pois esta nossa humilde oração, em teu precioso nome, Jesus amado. Amém. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua vida. E você que fez a oração, parabéns. Que Deus te visite e o Santo Espírito possa inundar a sua vida profundamente, com a graça, com a bênção de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.